Pronto, finalmente. Obrigado, viu, pela paciência de todas, de todos. Então, vamos efetivamente agora começar a nossa aula, né, sobre inteligência emocional, sobre a nossa... Eu estou em outro navegador, vocês estão conseguindo ver, pessoal, os slides tranquilamente. Eu vou passar de um para o outro, tudo certinho. Acho que eu tenho anos, gente, que eu não entro no Firefox, mas foi o jeito. Vocês estão chegando, né? Bom, vamos lá. Então, vamos continuar, né, o nosso estudo sobre inteligência emocional. A gente viu já por que é importante no processo de busca espiritual, de desenvolvimento mediúnico, quando a gente vai trabalhar mediunicamente também numa casa, quando a gente vai fazer parte de uma casa espiritual, vai se vincular a algum trabalho. Por que é importante, né, a gente lançar mão das ferramentas da inteligência emocional? A gente viu que ela se constrói a partir das relações interpessoais, as relações que eu posso ter com as pessoas, e das relações intrapessoais. São aquelas relações de né? Autocuidado, autopercepção, autoamor, autoperdão, é a relação que a pessoa tem consigo, né? Então, essa é a relação intrapessoal. Então, ambas relações, sejam as relações interpessoais quanto as intrapessoais, elas vão trazer elementos que vão construir a nossa emocionalidade, né? A gente viu que as emoções, elas são mais instintivas, mais ligadas ali ao dia a dia, à nossa rotina, ao passo que os sentimentos são algo que são fruto de um processo, não é? Bom, então, a gente tem hoje em dia um mundo e formas de se ver o mundo muito pautadas na racionalidade, na razão. Isso não é de todo ruim, claro que não é nada ruim, mas tudo é uma questão de equilíbrio, não é? O Buda já falava do caminho do meio, o Paulo de Tarso já falava sobre moderação. Então, diversas tradições e fontes de conhecimento antigo vão falar sobre a questão do equilíbrio das polaridades que a gente tem, né? Então, a pessoa que é só emoção, ela se perde muito facilmente, ao passo que a pessoa que é só racional, ela também vai ser, acaba sendo um pouco fechada demais, né? Então, há espaço para tudo, mas os séculos mais recentes, não é? De 1800 para cá, há um privilégio e uma preferência pelo pensamento racional acima de tudo. A normalidade das pessoas, inclusive, ou a normalidade entre aspas, né? Ela é medida através de paradigmas ligados à racionalidade, né? Hoje em dia começa a se falar um pouco mais de neurodiversidade, ou seja, de pessoas que não têm, por condições orgânicas, muitas vezes até, elas não veem o mundo da mesma forma e com a mesma racionalidade, mas isso não quer dizer que ela seja completamente racional, que ela seja desprovida de individualidade, de sentimentos e de personalidade, né? Mas isso está sendo desconstruído muito recentemente, agora coisa do século XXI. Então, até agora ainda, a gente tem uma prevalência do pensamento racional, ou da importância do pensamento racional
sobre o emocional, né? O pensamento racional é lógico, é estrutural, ele é linear, ele é objetivo, ele se estabelece a partir de formas, né? Ao passo que a emoção, né, ela é abstrata, não é? Ela é intangível, ela é artística, ela não é linear, né? Ou seja, ela vai e volta o tempo todo, né? Quando você está no meio, você acha que você está no começo, ou quando você está no começo, você está no fim, e por aí vai. Essa linearidade, essa não linearidade das coisas, é, é, esse fluxo, né, de vai e vem faz muito parte da dinâmica emocional. Um pensamento atemporal, né, ou seja, passado, presente, futuro, param de perder um pouco, não tem tanto sentido, né, sobretudo porque não é linear, né? Então, se não tem muito bem definido começo, meio e fim, então a gente não tem linearidade, a gente não tem tempo, ou ao menos esse tempo racional, né? É um pensamento muito simbólico, ou seja, muito a partir da representatividade que as coisas têm para aquela pessoa, e subjetivo, ou seja, é muito particular de cada um, né? As minhas emoções são só minhas. Eu posso compartilhar o mesmo tipo de emoção com vocês. Amor, raiva, tristeza. Mas essas emoções vão ter um cunho só meu quando eu sinto. Só eu sinto tristeza como eu sinto. A tristeza que vocês sentem não é a mesma que eu sinto. São sentimentos semelhantes, mas há particularidades, há essencialidades que trazem, que compõem a minha subjetividade, ou seja, que compõem a minha individualidade enquanto sujeito, enquanto ser. Tá ok? Bom, qual que é a diferença entre inteligência e competência? A inteligência, ela determina o potencial que a gente tem para aprender determinados fundamentos. E a competência vai mostrar o quanto desse potencial que é dominado por cada um. Ou seja, a inteligência é como se fosse o diamante bruto e a competência o diamante lapidado. Tá ok? Então, a inteligência é aquilo que eu já carrego comigo, compondo a minha subjetividade, ou seja, aquelas características individuais e só minhas, né? Então, cada um traz um tipo de inteligência, uma forma de expressar sua inteligência de uma maneira bem latente. Só que não adianta eu ter essa inteligência toda ou esse potencial e não me aplicar, não é? E não dominar isso, não é de alguma forma, né? Muito se fala às vezes de mediunidade descontrolada, não é? São questões que são termos que são muito utilizados e que não tem nada de errado, claro, mas é bem importante que a gente tenha sempre a noção de fluxo, não é? Então a gente domina a partir do momento que a gente educa, a gente domina essa mediunidade desregulada, não com uma coisa autoritária, de controle, não é esse o peso da palavra dominar que a gente tem aqui. Na verdade, a palavra mais adequada seria exatamente me alinhar, abraçar, compreender, incluir, absorver, não é? Me deixar fluir, não é? E sempre educando, ou seja, sempre qualquer coisa que esteja descontrolada na nossa vida, ela pode passar a ser controlada ou equilibrada, como a gente falou de equilíbrio agora há pouco,
a partir da a partir do estudo, a partir da dedicação, a partir da busca, não é? É o que vocês estão fazendo aqui hoje, não é? Então, às vezes, as pessoas podem ter uma mediunidade mais ou menos aflorada, ou ter emoções mais ou menos afloradas, mas a partir do momento que você se coloca à disposição e se movimenta para estudar, para aprender a se conhecer, para aprender a ter um maior autocontrole, um maior equilíbrio, entendendo como se situar melhor diante das situações, aprendendo a lidar com a vida como ela se apresenta, quando a gente se coloca nesse movimento e se coloca a essa disposição, a gente começa a trabalhar as nossas competências, não é? A gente começa a nossa capacitação para poder dominar e transitar bem em todos os universos de todos os potenciais que estão latentes aí para a gente, não é? Quais as competências para cada um dos 5 passos básicos da inteligência emocional? Bom, primeiro a gente precisa conhecer, depois a gente precisa lidar, depois a gente precisa se motivar, depois reconhecer as emoções nos outros, depois se relacionar. Então, aí os 5 passos básicos da inteligência emocional que a gente já passou. Lembrando que os 3 primeiros é dentro de mim e os 2 últimos é quando eu estou lidando com o próximo, quando eu estou lidando com os outros. Ou seja, não adianta eu querer ir até os outros, não adianta eu querer começar essa caminhada no passo 4, no passo 5. Toda caminhada, toda jornada começa com o primeiro passo. Então, o primeiro não é se relacionar, não é reconhecer as emoções dos outros, é primeiro conhecer as emoções dentro de mim. Porque só conhecendo as emoções dentro de mim que eu consigo ter empatia e me identificar com a emoção do outro, para poder ser solidário, para poder ajudar, para poder fazer o que quer que seja, né? Então, o primeiro passo é conhecer as nossas emoções e sentimentos, não é? Identificar, sintetizar, dar nome às coisas, né? Eu tenho uma professora, inclusive, que sempre fala que é importante a gente dar às coisas o nome que elas têm, por mais difíceis, porque somente a partir do momento que a gente dá o nome para as coisas, que a gente enfrenta, e a partir do enfrentamento a gente vai caminhando. Eu, por muito tempo, eu me submeti, por exemplo, já que a gente está falando de inteligência emocional, eu posso abrir isso para vocês e deixar gravado sem problema. Eu me coloquei em situações, por exemplo, de abuso, de relações abusivas, tóxicas, etc. E eu fazia de conta que aquilo não estava acontecendo. Aquilo estava me destruindo emocionalmente, estava me sugando, estava drenando todas as minhas energias. Havia um vampirismo energético ali estabelecido, mas eu fazia de conta que não. Eu queria fazer de conta que aquela relação era perfeita e que havia uma justificativa para o que estavam fazendo comigo. Então, claro que eu não estou aqui falando de vitimismo, não estou falando de nada. Ou de não entender ou de não perdoar. Mas eu queria já pular os passos e já dar justificativa para o que a pessoa fez, estava fazendo, para estar jurando que estava perdoando, mas era uma coisa muito de fachada, quando eu não enfrentava aquilo, eu não dava nome. Aí eu só tinha aquela dor, aquela mágoa, aquele ressentimento, e aquilo me corroendo, e cada vez mais eu sendo sugado. Porque os processos obsessivos são assim, né? A pessoa vem com uma relação, vem com uma carga de abusividade,
uma carga tóxica, aí eu me submeto àquilo e aí eu vou me ressentindo, vou ficando para baixo, vou ficando para dentro, aquilo vai minando minha autoestima. E foi quando acontecendo tudo isso. E notem só, eu só comecei a conseguir melhorar dessa situação a partir do momento que alguém virou e me falou assim: Renato, isso é um abuso. Essa é uma relação tóxica. Por que você não assume? Por que você fica o tempo todo fazendo de conta que isso não está acontecendo? Foi uma conversa dura, mas a partir do momento que eu percebi e falei, não, isso que aconteceu foi um abuso emocional, foi, sei lá, um assédio moral, um abuso emocional, uma relação tóxica, estou sendo sugado, essa pessoa está com uma energia muito ruim e eu não sei lidar com isso, não sei me proteger, não sei bloquear, e ao invés de eu ajudar a pessoa que está me puxando para baixo igual uma âncora. Quando eu verbalizei isso, eu dei nome, eu identifiquei. E aí é o segundo passo. Eu falo, como que eu vou lidar com isso então? Porque aí também eu não posso ficar no lugar exatamente de um lugar de isolamento ou num lugar de como que eu vou dizer, de paralisado, sabe? Ó, como, né, tô sendo sugado, tá ruim, a pessoa é do mal, a pessoa abusa, como que eu me submeti a isso, como eu tô ressentido, como eu preciso perdoar e não consigo. Então aquilo aflora. A partir do momento que eu dou nome, tudo aquilo que está oculto vem tudo que está na sombra vem à luz. Mas no que vem à luz, no que vem à tona, eu posso jogar a luz e posso trabalhar. Não é um processo fácil. Desenvolver a inteligência emocional não é algo fácil. E a gente passa por esses processos, né? Mas é aquilo, né? Tem feridas que enquanto você não vai lá no fundo, não limpa, não faz todo o curativo que você tem que fazer, aquilo o tempo todo volta, vira e mexe, inflama, sempre vai dar um problema. Então é aquela hora que vai estar ferida com pus, vai doer, você fala, vai doer, mas vai doer só agora. Não vai ficar mais doendo. Então vai lá, limpa, faz o que faz, dá o nome, e aí eu vou expressar os sentimentos, lidar com os sentimentos. A gente fala como que a gente lida com os sentimentos. Expressando, falando sobre, com pessoas de confiança, não é? O valor da partilha, o valor da palavra, a troca que se estabelece é muito importante, né? Você pode falar isso para uma pessoa profissional, para um terapeuta, para alguém da psicologia, pode falar para quem for. Às vezes você não tem condição, não tem acesso, conversa, ó, a gente tem as nossas giras aí quinzenalmente, conversa com um guia espiritual, conversa com uma entidade. Não tem nada melhor. Eu sempre falo, toda vez que eu vou consultar, tem coisas muito boas na Umbanda, né? Sempre. É uma religião linda, uma expressão de fé maravilhosa. Mas, assim, um colo de vovó, um colo de sentar com uma preta velha para abrir o seu coração, derramar o seu sentimento, é uma coisa também incrível, assim. E tá ali, é amor, é caridade, é luz. Então, assim, não é uma coisa de se gastar, né? Porque às vezes a gente fala de terapias, etc. Se a pessoa tem oportunidade, condição de investir nisso, invistam, porque é importante a gente cuidar da nossa saúde mental e espiritual. Mas às vezes a gente está numa fase da vida que a gente não tem condição de fazer isso. Não tem problema. A gente pode procurar essa ajuda em locais como, por exemplo, a própria fraternidade, a gente vai dar, não é? Essa palavra, o atendimento fraterno, atendimento com as entidades, ambulatório energético, né, de práticas integrativas, né? Tudo de graça, gente. Então, a gente tem que procurar sair desse lugar e procurar ajuda e expressar os sentimentos. A partir do momento que você expressa os sentimentos, você põe para fora, aí você se situa, você avalia a intensidade desse sentimento.
como que chegou nesse ponto, nessa intensidade, começa a se observar e a observar a sua caminhada. Isso é lidar, não é? Só que aí, tá vendo como as coisas são encadeadas, mas elas não podem parar. Porque se você para, você não fica bem. Se você só dá nome às emoções e sentimentos, reconhece as situações traumáticas, muitas vezes as quais você foi ou está sendo submetido, se você parar aí, você não fica bem. Então aí você precisa botar para fora e lidar com isso. Com essas formas todas, com essas questões todas que eu falei. Só que se você só põe para fora, mas não procura mudar o padrão, aí você também não fica bem, você vai ficar remoendo aquilo. Então, buscar a motivação, né? Então, buscar controlar os impulsos, não é? Não agir tão instintivamente, canalizar as emoções, adiar satisfações, não é? Não agir tanto com base no material, no prazer físico, né? E aí a pessoa motivada pelo prazer físico ou pela carne são aquelas coisas, né? Comida, sexo, é, substâncias, né? Desde álcool até outras, né? Que podem trazer ali algum tipo de sensação de prazer, não é? Então, longe de mim aqui querer ter um discurso moralista, mas essas coisas todas precisam ser muito pensadas, muito refletidas, elas não podem ser uma fuga, porque a gente tem a possibilidade de ter uma vida prazerosa, uma vida agradável. A pessoa com inteligência emocional, ela vai viver isso. Mas ela não vai estar fugindo dos sentimentos dela ou fugindo das dores dela no sexo, na comida, na bebida e por aí vai. Porque se estabelece essa relação de fuga, aí a situação começa a ficar complicada, né? Canalizar as emoções é importante, né? Aquela velha história de saber descarregar também é uma forma de lidar, né? Assim, a gente expressa sentimento, a gente fala, mas às vezes é aquilo, né? Uma prática esportiva, uma prática meditativa, uma atividade física. Tem gente que às vezes gosta de dar soco de boxe lá, naquele saco, né? Dá um soco no saco de boxe lá, melhor do que dar um soco no irmãozinho que está às vezes precisando mais de ajuda do que a gente, por isso que está ali criando toda uma falta de estabilidade na gente, né? Então, é procurar seguir, são ferramentas bem práticas, sabe? Que a gente pode usar, e se a gente começa a implementar isso na nossa rotina, vocês vão vendo como as emoções, as respostas emocionais e o padrão vibratório de vocês vai mudando. Porque quando eu faço tudo isso comigo, eu começo a conseguir olhar para o outro que vai estar numa situação semelhante de forma mais empática, de forma mais solidária, com a mente mais aberta, com mais boa vontade, não é? E aí, a partir daí, a gente começa a se relacionar com as pessoas. Notem como há um fluxo aí de cura e de amor que começa comigo, me conhecendo, identificando, lidando com as minhas questões, procurando melhorar, procurando trazer cura e para mim mesmo, com a ajuda da espiritualidade, e aí depois, a partir da empatia e da solidariedade, eu começo a me relacionar com o outro e canalizar essa energia de cura que foi trabalhada em mim, canalizar isso para o próximo, que às vezes vai estar precisando de ajuda e de um suporte para que ele possa fazer esse processo, né? A gente não consegue resolver os problemas dos outros, mas a gente pode tentar dar uma orientada, falar como que a coisa funcionou para você, como que está funcionando para você, se está dando certo, o que você faz, para que a própria pessoa, pouco a pouco, encontre força e suporte para ela conhecer as emoções e sentimentos, lidar, se motivar e pronto, levar isso para frente. Aí vai se criando uma corrente, uma rede de apoio, de ajuda e de afeto. Lembrando que, às vezes, eu não vou conseguir fazer isso por mim mesmo, e está tudo bem. Só não posso ficar parado e prostrado nesse sentimento.
Se eu não consigo fazer esse processo, eu peço ajuda. Peço ajuda ao meu irmão de fé, eu peço ajuda ao guia espiritual, ao anjo de guarda, a Deus, Jesus, Orixá, quem vocês quiserem, quem vocês tiverem maior afinidade. A espiritualidade tem diversas ferramentas, não é? E instrumentos que podem nos ajudar de alguma forma. Então, se a gente está precisando de ajuda, não tem demérito nenhum em pedir. Tá ok? Em saber pedir, porque uma hora você doa, outra hora você recebe, não é? O próprio Cristo já falou isso, sobre esse fluxo, né? Do dar e do receber, né? Bom, quando a gente está no primeiro passo, que é o passo do conhecer emoções e sentimentos, a gente começa com questionamento, depois a gente passa pela autoconsciência, autopercepção e aí presença. Ou seja, a gente olha no espectro das emoções, lembra daquela flor, daquelas várias escalas, espectros de emoções que teve da aula passada. Quando vocês estiverem sentindo algo que está difícil de lidar, que está incomodando de alguma forma, olhem ali e procurem se situar dentro daquilo para ver qual que é o caminho de saída e qual que é o risco de, se você não fizer nada, de piorar, né? Então, vai se questionando. A partir do o questionamento vai trazer autoconsciência, a autoconsciência vai trazer a autopercepção, essa sensação de centralidade, e isso vai trazer a presença, ou seja, né? Então, quais são os nossos padrões de ação e de reação diante de determinadas situações, né? Então, por exemplo, dentro do espectro das emoções, né, a gente tem da timidez ao medo, da ousadia ao prazer, do otimismo ao amor, da melancolia à tristeza, não é? E aí a gente pode ter pessoas desde indiferentes a todas essas emoções, até pessoas apaixonadas, ou seja, é também um espectro, desde a pessoa que não pensa nada sobre aquilo, ou que não está nem ligando, ou para a pessoa que é movida por aquele sentimento, que aí também é uma falta de equilíbrio, não é? Estilos para se lidar com as emoções. A gente precisa da autoconsciência, da atenção, não é? Para a gente se mergulhar dentro de si, se resignar diante do externo e, a partir dali, procurar entender e trabalhar a aceitação diante de determinadas coisas. A aceitação diante de determinadas situações é importantíssimo para a gente poder sair de um lugar que não é bom. Quantas vezes eu fico querendo mudar uma situação que não cabe a mim mudar, que não está sob o meu controle, ou sob a minha possibilidade, ou sob a minha competência mudar, eu não posso fazer nada para mudar o outro, por exemplo, não é? Então eu aceito que o outro é uma outra pessoa, com outras vontades, com outros desejos, e eu não tenho como consertar, como melhorar, como piorar, como fazer qualquer coisa. Eu só consigo fazer isso em relação a mim. Então eu me resigno, eu deixo de querer mudar o outro, e aí eu vou desenvolvendo autoconsciência, autopercepção, atenção. A resignação aqui não é aquela resignação de abaixar a cabeça para tudo e virar capaz dos outros. Não é isso. É uma resignação no sentido de aceitar que tem coisas que fogem ao nosso controle e que, em relação a elas, a gente pode pedir ajuda, apoio, a gente pode fazer uma prece, mas a gente já não cabe a nós mudar aquela situação, já não está nas nossas mãos fazer aquilo. A partir do momento que eu aceito isso e paro de querer modificar o mundo, sobretudo coisas que não cabem a mim modificar, gente, é uma libertação. Então, essa resignação aqui é uma resignação de libertação, de querer, da sensação de querer controlar coisas que não nos competem, né? Não é a resignação de abaixar a cabeça para autoritarismo e tudo mais, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, né, para expressar os nossos sentimentos e emoções. Cada um tem uma forma. Eu falei do saco de boxe, né, mas tem também outros
mais bonitos, até, enfim, sobre determinadas perspectivas, né? Dentro da minha subjetividade, falando assim, né? A música, a arte, a fala, a escrita, são todas formas de expressar nossas emoções, não é? Então, por isso que é importante o primeiro passo, saber dar o nome das coisas, identificar, se centralizar, e aí a gente começar a partir dali caminhar, né? E é isso, a gente não pode querer se acelerar demais, ficar ansioso, ficar tenso, né? É uma questão de se preparar e não de se desesperar. Então, quando a gente tem um desafio muito grande à frente, para mim, Renato, o primeiro movimento é o de ansiedade. Meu Deus, eu não vou conseguir, meu Deus, é muita coisa, meu Deus, não vai dar certo. E é tudo isso. Mas aí, respiro fundo, peço ajuda, faço esse exercício da base da coluna até a cabeça e depois desce, respirações profundas. Tento não agir sob influência desses sentimentos muito arrebatadores, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também. Quando você está naquela raiva muito grande, naquela ansiedade muito grande, naquela tristeza muito grande, aquela coisa, aquele sentimento, quando o sentimento toma conta de você, inclusive sentimentos de euforia, de alegria muito grandes, né? Calma, não haja sob a influência de sentimentos arrebatadores, que pode ser que aí você tenha algum problema. Então, aí você vai se preparando, tá ok? Ao invés de se desesperar, se prepara, vai se capacitando um dia de cada vez, que vai dar tudo certo. E o terceiro passo básico da inteligência emocional é o domínio das emoções, a automotivação, não é? A autossuperação é importante, né? Esse movimento de superação. Saber esperar o tempo certo, postergar a recompensa muitas vezes, né? Saber esperar e saber que a vida é processo, né? Tudo na vida é processo. Às vezes a gente mal começou, a gente já quer o resultado, ou a gente só pensa no resultado, né? E como diz o poeta, né? Se a beleza está na travessia, e nem na chegada, nem na saída, por quê? É porque nesse processo de travessia que nós somos burilados. Então, a reforma íntima, o desenvolvimento da inteligência emocional, são todas coisas que vêm com a lapidação que a travessia, que os processos pelos quais a gente passa nos proporcionam, né? Se da decisão até o resultado tivesse muito pouco tempo, a gente não aprenderia nada. E talvez não saberia nem sustentar ou lidar com o resultado daquilo que a gente busca, né? Então, assim, além de ser uma oportunidade de burilamento e de melhoramento para a vida, é um preparo que a gente acaba tendo para lidar melhor com a situação quando ela vier, inclusive as situações boas, né? Por isso é importante traçar metas, buscar um sentido maior nas coisas, a médio e longo prazo, ter aquela visão mais macro, né? Ao invés de ficar olhando aqui só na minha frente, dentro de um cabresto, procurar ter uma visão do todo, né? Olhar lá na frente. É claro, se eu ficar só lá na frente, também não vai adiantar. Então, olho lá na frente para eu me animar, para eu entender, para eu ver que é possível, e aí eu volto para a minha realidade aqui. E aí eu vou fazendo esse fluxo, esse trânsito, assim eu vou caminhando, desenvolvendo aí as minhas responsabilidades, né? Para assim ir procurando um senso de propósito maior. Tá ok? Deixa eu ver aqui agora se eu parar de compartilhar. Deu para vocês escutarem bem? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? A gente tem um tempinho. Contribuir de alguma forma? Não?
Bom, muito obrigado. Muito obrigado. A gente sempre está. Eu também precisava ouvir. Por mais que às vezes eu fale, por mais que eu prepare, eu também preciso ouvir. E essas questões da inteligência emocional, é assim, não sei de vocês, mas num primeiro momento, quando eu entrei em contato, claro que é um pouco, tem muita discussão sobre isso, mas quando a gente traz para a questão espiritual, são ferramentas muito práticas, muito dia a dia. Só que não são tão fáceis, né? Então, são formas que a gente tem de procurar sempre se focar no nosso caminho espiritual e na nossa caminhada espiritual diária, né? Porque ela não é só feita no templo, ela não é só feita, ela é feita principalmente naquele dia bem estressante, com aquele vizinho que tira a gente do sério, ou com aquela pessoa que vive com a gente que também está trazendo algum desafio. E nesses momentos que a espiritualidade e que o nosso desenvolvimento espiritual mediúnico está se formando, e diante dessas situações, diante desses embates da vida material mesmo, porque os embates aqui na vida material nos preparam para os embates da vida espiritual, né? Porque se o mundo físico, o plano físico é um reflexo, é um espelho diferente, mas um espelho do mundo espiritual, não é isso que a gente aprende? Então, se o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, eu preciso, eu aprendendo a lidar com os meus relacionamentos aqui, com os meus conflitos aqui, e aprendendo a enfrentar essas situações, lidar com essas emoções e sentimentos, eu vou me capacitando cada vez mais para o trabalho espiritual, não é? Se eu consigo lidar com uma dificuldade que um irmão me traz, um colega de trabalho, um chefe, pai, mãe, marido, esposa, se eu começo a aprender a lidar com essas coisas, na hora que eu estiver trabalhando numa sessão de desobsessão, numa sessão de apometria, por exemplo, aonde vai haver provavelmente algum tipo de embate, de confronto, ainda que de algum irmão que está precisando de ajuda, não sabe como fazer isso, vai querer atacar, ou a gente ou outra pessoa, é nessa hora que a gente vai botar em prática o que a gente aprendeu nas nossas relações pessoais, familiares, de trabalho, e por aí vai, né? Então, tudo é processo, tudo é aprendizado, tudo é uma preparação, né? São inúmeras as oportunidades que a gente tem todo dia de aprender alguma coisa. Às vezes a gente não aproveita, beleza também. Na próxima a gente aproveita, na próxima a gente aprende. Também não vamos se cobrar demais, né? Porque às vezes as pessoas se cobram exageradamente. Então a gente tem os nossos limites, a gente está no mundo de provas e expiações, a gente vai passar por provas, vai passar por dificuldades, isso é certo. Agora, a forma como a gente passa por isso, se a gente age com, por exemplo, essas ferramentas aí de inteligência emocional, a gente vai conseguindo melhorar e vai conseguindo lidar melhor com essas provas e expiações. E vai ficando mais experimentado, não é? E a partir disso, novos desafios vão se colocando, talvez até mais intensos, mas aí a gente está capacitado, a gente teve bagagem, a gente viu na teoria, a gente viu na prática como é que funciona aquilo, como é que é a dor da perda, como é que é a dor do abuso, como é que é a dor de uma série de coisas que muitas vezes a gente passa, né? Então a gente precisa ir elaborando isso, porque isso é bagagem para o nosso trabalho espiritual. Então foi uma oportunidade que a gente teve para poder passar por aquilo e ajudar outra pessoa. Porque tem situações que só quem viveu sabe, as outras pessoas podem ter empatia, vão querer ajudar, mas às vezes, sobretudo essas situações de violência, de trauma, de abuso, é muito mais forte se a pessoa recebe ajuda de alguém que passou por aquela situação e conseguiu encontrar alguma saída. E ela chega e fala, ó, vem por aqui, ó, eu passei por isso. Não tá vendo a importância de coisas que muitas vezes a gente passa, às vezes a gente não entende? Talvez aquilo vai ser a salvação ou o livramento, a nossa experiência, a espiritualidade permitindo a gente levar essa experiência para outra pessoa, muitas vezes pode salvar a vida de alguém, né? Então, são oportunidades. Não é fácil. Na hora a gente, às vezes, não enxerga dessa maneira.
Por isso é bom não reagir instintivamente. Aí a gente pensa, e aí depois que a gente pensa, a gente pode chegar em conclusões desse tipo, não é? E aí é isso, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, então vamos aí fazer as nossas 3 respirações profundas. Base da coluna ao topo da cabeça desce. Trazendo amor, gratidão, procurando nos conectar aí com a espiritualidade que nos acompanha, com a egrégora da fraternidade universalista da Divina Luz Crística, pessoas que conhecem a chakra, que conhecem o templo. Mentalize o altar, o templo, algum lugar na chakra que você goste. Preferencialmente ali o nosso altar, aí você queria um ponto de condensação de energia muito importante, que é tipo um gerador, né? Acho que vocês já tiveram aula sobre isso, né, no módulo 2. Então vamos aí, mais uma vez. Agora, para encerrar, então, vou fazer o Pai Nosso, uma tradução para o Evangelho Essênio da Paz. É um livro maravilhoso. Mãe Carla, que uma vez me aplicou num curso de Reiki Essênio. É lindo, façam, é sempre no fim do ano. Vamos lá. É o Pai Nosso. Diferente. Fonte da manifestação, alento de vida, Pai, Mãe do Cosmo, faz a tua luz brilhar dentro de nós para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir nosso caminho movidos apenas pelo sentimento que emana de ti. Que nosso eu possa estar em sintonia contigo para que caminhemos com realeza com todos os outros seres criados. Estabelece teu reino de unidade agora. Que teu desejo e os nossos sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas. Dá-nos o que precisamos cada dia em pão e compreensão. Desfaz os laços dos erros que nos prendem, assim como nós soltamos as amarras que mantemos da culpa dos outros. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam, mas liberta-nos de tudo que nos aprisiona. E não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento de que de ti nasce a vontade que tudo governa, o poder e a força viva de todo o movimento, e a melodia que tudo embeleza, e de idade em idade tudo renova. Amém. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, muito boa noite. Vou passar aí essa prece no grupo, material e por aí vai, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês.